João, um homem de 38 anos, trabalhava como coveiro em um pequeno cemitério na cidade de Guararema. A vida estava difícil. As dívidas se acumulavam, as contas venciam e o dinheiro que entrava mal cobria os custos. Cada dia era uma luta para manter a cabeça acima da água. Em casa, a situação também era apertada. Morava com sua esposa, Ana, em uma casinha que precisava de muitos reparos. O trabalho de coveiro era solitário e muitas vezes triste, mas alguém precisava fazer. Certo dia, durante uma conversa com Ana, João teve uma ideia que poderia ajudá-los a sair das dívidas. Era um plano pouco convencional, mas, diante das dificuldades, estavam dispostos a tentar qualquer coisa. João sugeriu que Ana ficasse na entrada do cemitério com uma caixa de papelão pedindo doações de roupas e objetos pessoais dos falecidos, que as famílias não queriam mais. Muitas vezes, essas coisas eram deixadas para trás e as famílias não sabiam o que fazer com elas. Ana hesitou no começo, achando estranho pegar coisas de mortos, mas concordou em tentar. No dia seguinte, Ana se preparou e foi com João para o cemitério. Ela se posicionou discretamente perto da entrada, com a caixa decorada e um pequeno cartaz dizendo: doações de roupas e objetos, ajude-nos a ajudar. No começo, as pessoas passavam sem dar atenção. Algumas olhavam com curiosidade, outras com desaprovação. Mas Ana, com sua voz suave, começava a contar a história deles, explicando a situação e pedindo apoio. Aos poucos, as pessoas começaram a parar e ouvir, deixando itens na caixa: ternos, vestidos, camisas, sapatos quase novos, cachecóis, chapéus, até algumas joias simples. Cada doação trazia uma renovada esperança. Com o tempo, a caixa de doações ficou cheia e Ana e João levaram tudo para casa. Transformaram a garagem em um pequeno brechó. Ana, com seu talento para a organização, limpava e arrumava cada peça, fazendo com que parecessem quase novas e atrativas. Logo a notícia se espalhou, e vizinhos, amigos e até desconhecidos começaram a ir até a casa deles para comprar algo. Cada venda era uma pequena vitória, um passo para sair das dívidas. O negócio começou a crescer mais do que eles imaginavam, e Ana ainda começou a fazer pequenos ajustes nas roupas, aumentando seu valor. O que começou como uma ideia de desespero se transformou em um empreendimento promissor, e o casal estava mais unido do que nunca, trabalhando juntos para melhorar a vida deles. Porém, em uma noite, depois de um longo dia de trabalho, algo estranho aconteceu. João, ao chegar em casa, viu a silhueta de um homem na janela do quarto. Seu coração disparou, misturando raiva e confusão. Quando correu para o quarto, o homem desapareceu. João entrou perguntando a Ana quem estava lá com ela, mas ela estava sozinha, assustando-se com a agitação dele. Ela insistiu que não havia ninguém, que talvez ele tivesse se enganado, mas João não estava convencido. Ele começou a duvidar de tudo. Como poderia Ana dormir tão profundamente a ponto de não perceber um homem na janela? Ele verificou cada canto da casa, mas não encontrou nada de suspeito. No entanto, a imagem do homem na janela continuava a assombrar sua mente. Quando voltou ao quarto, Ana estava em lágrimas, dizendo que nunca faria nada para magoá-lo. Mas João estava cego de raiva, incapaz de controlar a sensação de traição que o consumia. Ele a acusou, questionando como ela poderia fazer isso justamente agora, quando as coisas estavam começando a melhorar. Sem esperar por respostas, João saiu do quarto e foi para a sala, onde se jogou no sofá, tentando controlar a raiva que fervia dentro de si. A noite passou lentamente e a dúvida crescia dentro dele, corroendo a confiança que ele tinha em Ana.
Ele não conseguia mais descansar, sentindo-se perdido entre a raiva e a insegurança. Na madrugada, enquanto tentava acalmar a mente, começou a ouvir vozes vindas do quarto. Ele se levantou e, ao chegar na porta, percebeu que estava trancada. Assustado, bateu com força, gritando para Ana abrir. Quando finalmente conseguiu entrar, encontrou-a sozinha, com uma expressão confusa, dizendo que não havia ninguém ali. A porta não estava trancada por ela, como ele pensava. Ana tentou explicar, sugerindo que talvez ele tivesse sonhado ou ouvido algo errado. Mas João não acreditou. Ele estava certo de que algo estranho estava acontecendo e Ana não estava sendo sincera. A confiança entre eles, já fragilizada, parecia agora prestes a se quebrar de vez. Sem provas, tudo o que restava era a dúvida, corroendo tudo o que ainda os unia. A discussão se estendeu pela madrugada. Exaustos e sem respostas, ambos voltaram para seus respectivos cantos, separados por um silêncio carregado de perguntas, sem respostas. Enquanto o amor, que antes os unia, começava a mostrar rachaduras profundas. Ana possivelmente estava em casa com outro homem e isso me atormentava. Cada pensamento era mais torturante que o anterior, tornando impossível me concentrar no trabalho. A pá que eu usava para cavar as sepulturas parecia pesar uma tonelada nas minhas mãos trêmulas. Movido por um impulso súbito de desespero e raiva, decidi que não suportaria mais a tortura da incerteza. Sem avisar a ninguém, larguei as ferramentas e fui em direção à nossa casa, pulando o muro para garantir que ninguém me visse. Meu coração batia acelerado enquanto corria, e cada passo parecia mais urgente do que o anterior. Queria pegar os dois em flagrante. Chegando à esquina, me escondi e observei. Alguns minutos depois, vi Ana chegando do mercado com uma sacola de compras. Ela parecia tranquila, o que aumentava minha angústia. Ela entrou em casa e eu me aproximei, ainda escondido. Foi quando avistei, mais uma vez, a figura de um homem na janela. O sangue ferveu em minhas veias. Sem pensar duas vezes, entrei correndo na casa. Tudo estava silencioso, até que ouvi o barulho do chuveiro no banheiro. Corri até o quarto e encontrei uma camisa de homem jogada sobre a cama. A raiva e os ciúmes cegaram-me por completo. Fui até o banheiro e bati forte na porta. Ana saiu enrolada em uma toalha, visivelmente assustada e confusa. "João, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu?" Ela perguntou, claramente chocada com minha presença abrupta. "Quem está aqui, Ana? Quem é o dono dessa camisa?" Eu exigi, apontando para a camisa no quarto. Ela olhou na direção indicada, parecendo realmente surpresa ao ver a peça. "Eu não sei do que você está falando, João. Estava no banho, acabei de chegar do mercado." Ela respondeu, tentando se explicar. Sua voz tremia um pouco sob o peso da acusação, mas eu estava além da razão. A confusão entre o que eu via e as palavras de Ana só aumentava a desconfiança entre nós. Ela segurou a camisa nas mãos, refletindo sobre o que tinha acontecido. Essa camisa estava com as outras roupas que trouxe para lavar. Eu não percebi que ela tinha desaparecido, mas agora me lembro, alguém deve tê-la deixado no cemitério e acabou misturando com as nossas roupas por engano. Ela explicou, tentando me convencer de sua versão. No entanto, a minha mente estava em um turbilhão de pensamentos e a explicação de Ana parecia uma desculpa inventada na hora. "Você espera que eu acredite nisso depois de tudo o que eu vi? Um homem na janela? Você trancada no quarto com ele? E agora essa camisa apareceu? Aqui?" Eu respondi com sarcasmo e desdém. Ana ficou visivelmente frustrada e magoada. "Não posso acreditar que você ainda pense isso de mim, João. Eu estou tentando te explicar, mas você só vê o que a sua desconfiança permite." Ela rebateu, com lágrimas começando a se formar em seus olhos. A discussão aumentou com acusações,
e palavras duras sendo trocadas, até que Ana, exausta e se sentindo injustiçada, tomou uma decisão drástica. Ela começou a arrumar suas coisas, colocando-as em uma mala. Não posso mais viver assim, João. Não com essa desconfiança constante. Está acabando comigo, ela disse com a voz embargada. Ela pegou a mala e se dirigiu à porta, olhando para trás uma última vez. Eu nunca te traí, mas não posso ficar onde não sou confiada ou amada como deveria ser. Está acabado, disse, e saiu, fechando a porta atrás de si. Fiquei ali, ouvindo o som dos seus passos se afastando. A casa, que antes estava cheia de vida, agora parecia desolada e silenciosa. A realidade do que eu havia causado e as consequências das minhas ações começaram a pesar sobre mim. A desconfiança corroeu não só a paz da nossa casa, mas também o amor que compartilhávamos. Restava-me apenas o arrependimento. Desorientado e tomado pela tristeza, corri de volta para o cemitério, pulando o muro novamente na esperança de que ninguém percebesse minha ausência. No entanto, a sorte não estava ao meu lado. O diretor do cemitério, que por acaso estava fazendo uma ronda naquele momento, me viu escalando o muro. João, onde você estava? Notei sua falta. Ele perguntou com uma expressão de desaprovação. Tentei inventar uma desculpa, mas as palavras se embolaram na minha boca. Ele interrompeu minha tentativa de explicação, dizendo que minha atitude era inaceitável e que eu não poderia sair do trabalho sem avisar. Você não trabalha mais aqui, ele disse, e aquilo foi como um soco no estômago. Em poucas horas, minha vida havia virado de cabeça para baixo. Minha relação com Ana estava destruída e agora eu estava sem emprego. Caminhei de volta para casa, sentindo o peso das palavras do diretor e de Ana ecoando em minha mente. Depois de passar algumas horas no bar, tentando afogar as mágoas em álcool, voltei para casa, mas tudo estava quieto e escuro. A solidão parecia refletir meus próprios sentimentos. Me deitei na cama, que ainda guardava o perfume de Ana, e logo adormeci. De repente fui acordado por um som estranho, como correntes arrastando pelo corredor. Meu coração acelerou. Sentei na cama, olhando fixamente para a porta. Então ele apareceu, o homem da janela. Dominado pelo medo e raiva, gritei: "Seu safado! Já roubou minha mulher, o que quer agora?" Mas ele não respondeu. Virou-se lentamente e começou a caminhar pelo corredor. Corri atrás dele, mas ao chegar no corredor, ele havia desaparecido. A camisa estava jogada no chão, como se ele a tivesse deixado para trás na fuga. Peguei a camisa e examinei-a. O tecido parecia real demais para ser uma alucinação. A casa estava em silêncio novamente, mas meu coração batia forte, envolto em uma sensação de medo e confusão. Será que o álcool havia me causado uma alucinação? Ou havia realmente alguém ou algo me perseguindo? Voltei para o quarto, ainda segurando a camisa, me sentindo mais perdido e sozinho do que nunca. A casa estava trancada e eu sabia que seria impossível alguém desaparecer tão rapidamente. Coloquei a camisa de volta no quarto e sentei na beira da cama, tentando reunir coragem para enfrentar a realidade da minha vida, agora despedaçada. A imagem do homem e a camisa deixada no corredor continuariam me assombrando, seja um pesadelo ou fruto da minha imaginação. No dia seguinte, com a mente ainda pesada e o coração cheio de arrependimento, decidi procurar ajuda. Procurei a Dona Clara, uma senhora conhecida por seus conhecimentos em espiritualidade e limpeza energética. Ela me ouviu atentamente e sugeriu que fizesse as pazes com Ana, se ainda fosse possível, e que também limpasse minha própria consciência. Ela realizou um ritual de limpeza espiritual na casa. Quando terminou, me disse que o espírito estava calmo e havia partido, mas que eu precisava ser mais cuidadoso com as energias que trazia para casa.
Ela levou a camisa consigo, prometendo destruí-la em um lugar seguro, longe de qualquer pessoa que pudesse ser prejudicada por ela. Após a limpeza, decidi procurar Ana. Encontrei-a e, com a voz embargada, pedi desculpas. Eu fui um idiota. Deixei que o pior de mim tomasse conta, disse sincero. Ana ouviu em silêncio e, depois de um longo momento, disse: eu também estou machucada e confusa. Não sei se podemos voltar ao que éramos, mas agradeço por sua honestidade. Talvez com o tempo possamos nos entender melhor. Saí de lá, esperando por uma reconciliação, mas até hoje estamos separados. Essa experiência sombria e reveladora deixou uma lição em mim sobre o cuidado com as coisas que trazemos para nossas casas. Objetos, especialmente os de pessoas que já partiram, podem carregar energias que desconhecemos, trazendo consigo histórias e sofrimento. A camisa e o homem na janela eram uma manifestação de algo além da minha compreensão. Um lembrete de que, às vezes, o maior perigo não é o que vemos, mas o que não conseguimos ver.